Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a Guerra Fria. E não foi uma guerra feita no inverno. Muito bem, no final da Segunda Guerra Mundial a Europa estava praticamente destruída, assim como o Japão também. Os Estados Unidos, por outro lado, saíram vitoriosos e ainda mais ricos. A União Soviética, por sua vez, perdeu muito com a guerra, mas saiu forte do conflito também. O imenso território, população incansável e os recursos naturais permitiram resistir e derrotar a poderosa máquina de guerra alemã. Ao fim da guerra, em 1945, o mundo acabou dividido entre dois grandes vencedores. De um lado, os Estados Unidos, representando o sistema capitalista, e de outro, a União Soviética, representando o sistema socialista. Desse modo, a Guerra Fria foi a disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um desses países defendia seus interesses seguindo suas próprias ideologias. Os dois sistemas faziam propagandas de suas ideologias. O capitalismo valorizava sua riqueza material, pregava o individualismo, o consumismo, a democracia e a livre concorrência. Já o comunismo pregava o bem-estar social, a igualdade, a simplicidade, o coletivismo e a estatização da economia e com uma economia planificada. A guerra foi fria, pois não houve conflito militar direto entre as duas grandes potências. Em 1946, Winston Churchill fez um famoso discurso nos Estados Unidos, usando a expressão cortina de ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Em 1947, os Estados Unidos criaram uma vasta propaganda para ajudar economicamente os países capitalistas europeus que estavam destruídos pela guerra, denominado de Plano Marshall. O plano previa a reconstrução dos países devastados, a reorganização econômica dos países europeus capitalistas e a contenção do socialismo, oferecendo ajuda econômica para a recuperação da Europa Ocidental. O Plano Marshall garantiu o aumento das exportações norte-americanas para lá. Outra iniciativa dos Estados Unidos foi a criação de uma aliança político-militar chamada de Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A União Soviética não quis ficar para trás. No bloco socialista foi criado o Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, em 1949, uma ajuda aos países socialistas devastados pela guerra. Por sua vez, a criação do Pacto de Varsóvia garantia a aliança dos países socialistas. A espionagem foi muito comum durante a Guerra Fria. Para isso, os Estados Unidos criaram a Agência Central de Inteligência, a CIA, e os soviéticos utilizaram a KGB. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, derrotada, foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, ficou sendo zona de influência da União Soviética e, portanto, socialista. Por sua vez, a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, ficou sob a influência norte-americana e, portanto, capitalista. Berlim foi dividida entre as quatro forças que venceram a guerra: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Havia, por isso, grandes rivalidades naquela cidade. Por esse motivo, em 1961 foi levantado o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Durante a década de 1950, o senador americano Joseph McCarthy iniciou uma campanha de perseguição a pessoas suspeitas de defender ideias socialistas. Isso ficou conhecido como macartismo. Funcionários de instituições governamentais foram demitidos sob pretexto de proteger o país dos comunistas. O senador McCarthy considerava que os Estados Unidos estavam infestados de espiões soviéticos. Assim, muitos acabaram sendo perseguidos, expulsos do país ou até mesmo condenados à morte. As atividades de espionagem no período em que durou a Guerra Fria, principalmente nas décadas de 1950 e 70, envolviam milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas a perseguição política não ficou restrita aos Estados Unidos. Na União Soviética também houve forte repressão. Os integrantes do Partido Comunista perseguiam, prendiam e até executavam aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética dispunham então de uma grande variedade de armas, muitas das quais foram desenvolvidas durante o conflito. Foram desenvolvidas também armas não convencionais, caras e muito poderosas, sendo a bomba atômica uma das principais. Em poucos anos, o programa de pesquisas soviético também conseguiu construir a bomba atômica. Anos depois foi construída a bomba de hidrogênio, muito mais poderosa.
Esse ritmo de criação de armas gerou uma corrida armamentista, pois cada um dos países temia que o seu inimigo tivesse armas mais poderosas e obtivesse vantagem na disputa. Na década de 1960, as duas potências, devido ao ritmo frenético de produção bélica, já tinham armas suficientes para vencer qualquer país do mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande em relação aos avanços espaciais também. Houve assim uma corrida espacial para tentar atingir objetivos significativos nesta área. No ano de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial no espaço. Em 1961, os soviéticos lançaram o primeiro homem ao espaço. Seu nome era Yuri Gagarin. Até esse momento, a União Soviética dominava a corrida espacial graças ao grande investimento feito em seu programa espacial. Os soviéticos almejavam chegar à Lua, mas neste ponto os Estados Unidos seriam os pioneiros. Os Estados Unidos deram auxílio aos ex-cientistas nazistas da Alemanha justamente para eles ajudarem os Estados Unidos na sua corrida espacial. Assim, em 1969, a expedição Apollo 11, financiada pelos Estados Unidos, conseguiu levar o homem à Lua. Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os primeiros a caminhar sobre o solo lunar. A Guerra da Coreia começou em 1950 e terminou em 1953. No final da Segunda Guerra teve dois desdobramentos na Coreia. Primeiramente, com a derrota do Japão, os coreanos se viram livres do domínio japonês. Em segundo lugar, com a Revolução Chinesa de 1949, que instituiu o socialismo naquele país, a Coreia foi pressionada a adotar o regime socialista em todo o seu território. Assim, a Coreia do Norte tornou-se comunista com o apoio da União Soviética e da China, e a Coreia do Sul capitalista com o apoio dos Estados Unidos e outros países ocidentais. Em 1950, os comunistas do Norte invadiram o Sul, tentando unificar o país. Os Estados Unidos foram em socorro da Coreia do Sul. A China, por sua vez, entrou na guerra ao lado dos norte-coreanos. A trégua ocorreu depois de 3 anos de guerra, sob a intervenção da ONU. A Coreia voltou a ficar dividida em 2 países. Essa situação dura até hoje. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que ocorreu entre 1959 e até 1975. O Vietnã, no fim da década de 1950, foi dividido em 2 países. O Vietnã do Norte era socialista e o Vietnã do Sul capitalista. A relação entre os dois Vietnãs era bastante tensa. Em 1959, os guerrilheiros comunistas vietcongs, com o apoio de Ho Chi Minh, líder do Vietnã do Norte, e dos soviéticos atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Esse fato deu início à guerra. Entre 1959 e 1964, o conflito foi apenas interno e as potências apoiavam indiretamente. Porém, em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos. A intervenção direta dos Estados Unidos foi um fracasso. Mesmo com tecnologia avançada, não conseguiram vencer a experiência dos Vietcongs. Além disso, cresciam no mundo inteiro os protestos contra a guerra. O camponês vietnamita colocou o soldado americano para mamar. Sem apoio popular e com derrotas seguidas, em 1973, o governo americano aceita o Acordo de Paris como cessar-fogo. Em 1975, ocorre a retirada total das tropas norte-americanas do local. A partir da década de 1950, a emergente sociedade de consumo ocidental passou a abarcar um novo mercado com o surgimento da cultura jovem. Inicialmente, essa cultura jovem esteve ligada ao fenômeno do rock and roll, que, apesar de chocante para os padrões morais da época, não era politicamente engajado. Mas a partir da década de 1960, a juventude se mostrou mais engajada e politizada. A Guerra do Vietnã e os movimentos negros nos Estados Unidos motivaram os jovens a lutar pela transformação da sociedade. A segunda metade daquela década ficou marcada pela contracultura, fenômeno no qual o jovem passava a se conduzir de forma contrária aos valores estabelecidos pela sociedade. Os movimentos de contracultura, como por exemplo o hippie, nasceram do desejo de uma felicidade individual simples, distante da sociedade de consumo e do moralismo. Daí veio o culto à paz, à harmonia e ao amor livre. À medida que cresciam os movimentos sociais que defendiam liberdade e igualdade nos Estados Unidos, houve várias manifestações em prol dos direitos civis dos negros. De certa forma, estas manifestações podem ser divididas em 3. As radicais, representadas pelo grupo dos Panteras Negras, as mais ou menos pacifistas, lideradas por Martin Luther King, e as brandas, representadas pela Nação do Islã.
Na década de 1960, Martin Luther King liderou várias marchas de protesto e manifestações pacíficas em defesa dos direitos iguais entre brancos e negros e o fim da discriminação racial. Os Panteras Negras foi um grupo fundado em 1966, tendo como líderes Huey Newton e Bob Seale. Eles defendiam o fornecimento de armas a todos os negros e a libertação dos negros das penitenciárias. Enfim, a Nação do Islã, liderada por Malcolm X, foi uma vertente religiosa que praticava a luta política por meios legais, mas aceitava a violência para a autoproteção. O maio de 68 foi uma onda de protestos que teve início com manifestações estudantis para pedir reformas educacionais. O movimento evoluiu para uma greve que ameaçou o governo de Charles de Gaulle, presidente da França. Tudo começou em uma série de conflitos entre estudantes e autoridades da Universidade de Paris. No dia 2 de maio de 1968, a administração decidiu fechar a universidade e ameaçou expulsar vários estudantes. As medidas provocaram a reação imediata dos alunos de Sorbonne, em Paris, que se reuniram no dia seguinte para protestar, saindo em passeata sob o comando do líder estudantil Daniel Cohn-Bendit. A polícia reprimiu os estudantes, mas a reação brutal do governo só ampliou a importância das manifestações. O Partido Comunista Francês anunciou seu apoio aos universitários e foi convocada uma greve geral para o dia 13 de maio. Assim, quase 2/3 da força de trabalho do país cruzaram os braços. Através de manobra política, o governo de De Gaulle acabou tornando a crise. Mas o movimento francês influenciou vários outros do mundo afora. No decorrer dos anos, o socialismo foi entrando em crise devido à falta de democracia e atrasos econômicos. Um dos reflexos desta crise foi a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação das duas Alemanhas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo através de reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas. Em seu governo, Gorbachev empreendeu duas medidas: a Perestroika, que visava modernizar a economia russa, e a Glasnost, que tinha como objetivo diminuir a intromissão do governo na sociedade. Essas medidas, de certa forma, representavam a tentativa de dar sobrevida a um sistema em colapso. Porém, não foi possível, e em 1991, o socialismo chegou ao fim na União Soviética. Com isso, a Guerra Fria chegou ao fim e o capitalismo se tornou vitorioso, e ele foi aos poucos sendo adotado nas antigas repúblicas socialistas do leste europeu. Isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau, e lavem as mãos.